Pessoal, bom dia mais uma vez. Ótimo domingo para vocês aí que estão do outro lado. Conforme a gente combinou, né? Estamos aqui mais uma vez no podcast trazendo algo novo para a vida de vocês aí que estão do outro lado da telinha. Bom dia, você senhor, bom dia, você senhora, bom dia, você jovem que está do outro lado da tela. Bom, nós estávamos aqui falando, conversando um pouco, que já fazia um tempo que a gente não estava fazendo mais nosso podcast, porque nós sabemos que cada um aqui tem um compromisso, mas enfim, voltamos, graças a Deus, né? E estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra aí, algo novo de Deus para a vida de vocês, né? Já, dá um bom dia pro pessoal, já. Bom dia, glória a Deus para sua vida, que você possa ter um ótimo dia abençoado em nome de Jesus, amém? Que seja um domingo diferente, né? Estamos aqui para isso, para usar a nossa vida aí a favor do reino, que você possa contribuir com um like, com um comentário, o que você está achando. A gente não está no Instagram, que a gente não conseguiu fazer a live no Instagram, mas estamos no Facebook e depois a gente vai compartilhar essa live lá no Instagram. Amém? Glória a Deus. E mais uma vez, né, para renovar, estamos num cenário diferente, né, já? Porque sempre temos mudanças, né? A mudança, ela o quê? Ela é necessária. Ela é necessária. A mudança, ela transforma. A mudança, ela traz conhecimento. A mudança desenvolve capacidade. Gera desconforto. Gera desconforto, dor, totalmente. E já mais uma vez agradecendo aí, pessoal que tem pedido para a gente, né? Para a gente estar fazendo o podcast. Um abraço aí. Mais uma vez o pessoal que de onde a gente trabalha, o pessoal da Orica aí. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Vocês que têm falado, cadê o podcast? Então, estamos aqui mais uma vez falando da palavra para vocês aí, né? O Francis está ali dando uma olhada para ver se está tudo legal, se a gente está com uma visão muito boa aí, vocês que estão assistindo estão com a visão boa, está dando para visualizar. Quem tiver online aí, dá um ok, dá um joinha. Vai compartilhando. Né? Isso, compartilha. Vai vendo se o áudio está bom, vai vendo se a imagem está legal. E já vamos iniciar aqui, né? O nosso tema de hoje, como nós colocamos, né, já? Mudança que transforma. Sim. Bom, mudança que transforma. Nós, eu, França, o Japa aqui, né? Nós temos sofrido algumas mudanças ao longo desse tempo aqui, desde quando a gente iniciou o podcast, Sim. Né? Então a gente vem trazer vários processos. Então nós viemos trazer para vocês aqui alguns... O cenário está novo. Cenário. Algo novo aconteceu, transformação nova aconteceu. Opa. Foi necessário. Foi necessário o desconforto, né? Nossa, desconforto e muita dor, viu? E não foi fácil, né? Mas foi necessário para que algo acontecesse, né? Às vezes a gente fica na zona de conforto aí e não entende a vontade de Deus, é Deus empurrando você para algo melhor, né? França, tá tudo ok? Tudo certo aí? Tá dando para ver? Então, vem com a gente, França. Pode deixar até o Facebook aberto no celular. A gente põe aqui, ó. Tentando compartilhar no nosso Instagram, mas não dá, né? Não tô conseguindo. Tá no Instagram? E mais uma vez, né? Só para deixar lembrando aqui, no Instagram a gente não estava conseguindo entrar. Então depois que terminar o podcast, nós vamos colocar lá, compartilhar lá, para você estar visualizando o pessoal do Instagram. Tá bom, França? Você não deu um bom dia pro pessoal aí, né? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui de volta falando da palavra do Senhor. Sempre isso é essencial para a nossa vida. É o mais importante que nós temos nessa vida é viver para Deus. Como os meninos falaram aqui, né? É muito legal a gente estar de volta, falando novamente. Várias pessoas aí durante um bom tempo aí cobrando, falando, né? E aí, não vamos fazer mais? E tal. Pessoas que muitas vezes eu nem sabia que sabiam que nós fazíamos um podcast, né? Sim. Pessoas que são recentes aí na minha vida de alguma forma, de amizade, alguma coisa assim, falando que viram no Facebook lá. Então, assim, o alcance que a gente tem é muito bacana, é muito legal o retorno. E a gente cada vez mais tentando melhorar um pouco aí o nosso conhecimento de Deus para conseguir disseminar uma palavra real, uma palavra bíblica, uma palavra de mudança de vida, que é o que nós vamos falar, o tema que a gente vai falar aqui hoje. A mudança, ela sempre vai acontecer.
A palavra de Deus fala pra gente, a Bíblia fala pra gente que desde Gênesis ao Apocalipse, mudança, transformação, sempre existiu. É Deus fazendo coisas na nossa vida para que a gente realmente mude, transforme, e não é só uma mudança aparente, uma mudança de obras, é assim uma mudança de mente, uma mudança de personalidade, uma mudança realmente de uma mentalidade nova. A metanoia, né? A metanoia. Porque nem você falou no começo, né? A mudança, ela precisa primeiro ser interna, né? Depois ela transparece externamente. Então é muito bom a gente sofrer essa mudança, né? Para que algo novo venha para a nossa vida, né? Que é o nome do nosso podcast, Algo Novo. Essa já era a nossa proposta desde o início, né? E você vê como é que Deus trabalha, né? A gente tinha uma proposta lá atrás, que era realmente algo novo. E se renovou, né? E hoje nós estamos se renovou, nos renovando. É legal que toda a criação de Deus passa por um processo de transformação, de mudança. O que não muda, que fala lá em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o que não muda é Deus, né? A gente passa por um processo de transformação, a natureza, os animais, e esse processo é bom, é para o nosso crescimento. Ó, eu trouxe alguns temas, eu coloquei aqui, daí a gente vai conversando aqui, e se vocês também trouxeram outra palavra, a gente vai disseminando aqui. Eu coloquei lá 5 exemplos que a mudança traz para a nossa vida, né? O primeiro exemplo, eu coloquei lá em Gênesis 12, no seu capítulo 12, de verso 1, onde vai falar de Abraão, né? Que Deus dá uma ordem para ele, né? Legal. Saia da tua casa. Você marcou? Então estamos em comunicação certinho aí. Saia da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vai para a casa ou vai para a terra que eu te mostrarei, né? Então a primeira coisa que acontece aí na vida de Abraão e também na nossa é sair da onde nós estávamos, né? Esse tempo todo que a gente passou aí, que nem a gente está falando aqui sobre transformação, sobre mudança, né? Então a gente passou durante esse tempo, acho que foi uma mudança bem grande, né? Foi necessária, né? Às vezes a gente fala, nós vamos fazer e tal, mas foi necessário para que haja um conhecimento a mais, um renovo a mais aí da parte de Deus, né? Então, um exemplo que eu quero dar, eu quero até deixar aqui, o exemplo que onde nós estamos hoje, né? É um exemplo de mudança, não só esse tipo de mudança, mas já teve outras, mas é onde eu estava, né? Eu estava morando em tal lugar, hoje eu estou em outro lugar, outra casa, então é uma mudança, não deixa de ser uma mudança, e muitas das vezes a gente não quer sair, porque a gente está num lugar bom, um ambiente agradável, né? Era uma casa que eu sempre gosto de falar, onde a gente gostava muito de estar, mas era necessário que mudasse, né? Algumas intervenções que teve, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é um propósito de Deus, até mesmo gerar o desconforto, né? Gerar, às vezes, algumas intervenções assim de outras pessoas em trazer, eu vou falar assim, tá? Em trazer um malefício para você, mas se está acontecendo é porque Deus está permitindo. Sim. E Deus quer te levar para um ambiente melhor. Então, esse é o exemplo que eu quero deixar, né? A gente já conversou aqui sobre algumas coisas que eu estava passando, então hoje a gente está num ambiente bem mais gostoso e agradável de estar, uma paz melhor, né? Já quer falar alguma coisa? Não, isso que você falou é verdade, né? Acho não, creio muito nisso, né? Várias circunstâncias acontecem na nossa vida e a gente talvez leva para um lado negativo, né? Mas tudo tem um propósito. Então Deus, ele faz todas as coisas e renova todas as coisas. Então muitas vezes as nossas dores, o nosso incômodo, é Deus avisando, é Deus falando. Só que a gente, por incrível que pareça, a gente olha com nossos olhos humanos, né? E muitas vezes isso dói, machuca, porque a gente é humano. Mas é para gerar uma transformação. Não tem como a gente crescer sem ser esticado, crescer sem ter dor. Então, assim, a gente vive por um processo de transformação diária, seja nos nossos atos, seja o que está na nossa volta, né?
E é legal isso porque, né, eu participei um pouco desse processo do André, e aí eu fiquei conversando com ele sobre isso, sobre orar, sobre colocar diante de Deus, para que Deus possa mostrar para ele o que tem que ser feito, né? E não a nossa vontade, mas sim o que Deus quer realmente. E esse é o propósito. Nós estamos aqui por conta das dores do André. Então, gerou uma transformação boa aí. Mas nessa palavra aqui de Hebreus, né, o que me chama a atenção na primeira parte fala, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Então aqui ele fala uma ordem, ele dá uma ordem. Então quantas vezes na nossa vida Deus dá uma ordem e a gente não é obediente? Então o primeiro passo aqui é ação e obediência. Eu vejo dessa forma. O segundo, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais. Aqui gera um desconforto, né? Abraão saiu ali do meio, do convívio dos pais, talvez ele era mais fácil, era mais seguro. Tinha tudo, né? Tinha tudo. Fala que ele estava bem de situação financeira, ele estava bem com a vida de casado lá. E aí gera um desconforto, porque se eu tenho tudo e agora eu vou começar uma nova vida, vai ser totalmente diferente. Então a minha segurança, muitas vezes, ela sai do controle ali. E aí a gente vê na dependência de Deus. E por último, né, que eu entendi nessa mensagem aqui, ele fala que ele vai fazer Abraão uma grande nação. Há uma promessa. Uma promessa na vida dele. Então, para você ver, através de uma ordem, de uma ação e de uma dependência, Deus gera promessa. Então, que a gente possa estar atento a isso. Através de uma ação, Deus pede para a gente fazer algo diferente, muitas vezes a gente não faz. Gera uma dependência e vai gerar também uma promessa. Então, o chamado de Deus para a nossa vida é isso, é tirar a gente da zona de conforto. Não é fácil, a gente passa por um processo, mas tudo tem um propósito. Então, a dependência é a chave. Eu vejo que nós somos dependentes de Deus. Não é errado você fazer umas barreiras de proteções. Exemplo, finanças, saúde, estrutura, isso não tem nada de errado. O problema é quando essas barreiras impedem o mover de Deus na vida da gente. Enquanto impede, muitas vezes, a gente atingir outros níveis, né? Vamos dizer assim. Gera uma segurança que a gente fica acomodado. Então, o problema é esse, quando as nossas barreiras de proteções geram o comodismo, né? E a gente não consegue sair mais, não consegue passar para a segunda fase. Então, eu vejo muito isso. Então, eu gosto de deixar também claro aqui, é que nem aqui, né? No caso de Abraão, ele ouviu, né, claramente a voz de Deus, né? E pelo meu exemplo, né, eu quero deixar claro aqui que na minha vida, eu acho que em todas as partes, né, vocês aí, como a gente é amigo, a gente estava ali. Então, muitas das vezes, a gente tem que entender que a voz de Deus, ela não vai ser específica assim, de uma forma igual eu acredito que ele ouviu Deus falar, mas ele também vai usar pessoas para te dar direção, né? Para a gente tomar algumas decisões na nossa vida, como vocês foram ponto-chave, né, em várias partes da minha vida. Eu vejo que Deus colocou vocês para isso. Então, no momento que eu mais precisei, o momento para dar uma direção, para ouvir uma palavra, eu entendi que vocês foram a chave, né? Para mim ter essa parte de Cristo, né? Então, vocês que estão aí assistindo, Deus, ele talvez ele não vai falar claramente, mas ele vai te dar ferramenta. E também pode falar, porque Deus ele é onipotente, onipresente, ele trabalha. Eu quero dizer que na minha vida, a forma dele trabalhar foi através de pessoas, né? Através de vocês. Sim. Então eu tive ali um auxílio para poder conversar, para poder falar e até mesmo tomar algumas decisões da minha vida. Então, agora aqui Deus está falando com você. A gente está falando da palavra, uma forma de Deus falar com a gente é através da palavra. Quando a gente está falando aqui sobre Gênesis, sobre Abraão, Deus está falando claramente o que você tem que fazer. Isso, França? Não, eu tô aqui só escutando e pensando um pouquinho, né? Eu programei
muita coisa assim, né, para falar, estudando essa palavra, mas chega na hora que a gente é tocado pelo Espírito Santo e acho que ele guia a gente para um outro caminho, né? Por isso mais óbvio. Então aqui a gente conversando aqui, né? Acho que é muito legal porque, cara, tenham bons amigos, tenham bons amigos de caminhada. A sua transformação vai começar por aí, porque é muito importante, né? A palavra vai dizer pra gente que onde tiver dois ou mais reunidos, né? Ali o Senhor estará. O que quer dizer essa palavra? Naquela época, quando um irmão errava, pecava, né? Pedisse para reunir duas pessoas e vamos disciplinar esse irmão, né? Fazer uma oração. Vamos disciplinar esse irmão. E ali essas pessoas eram testemunhas do pecado daquele irmão. Então, aqui no nosso caso, aqui somos 3 pessoas e cada um aqui já ajudou o outro em algum momento da vida. Uma área, né? Em alguma área da vida. A gente conversa bastante e em nenhum momento nós passamos a mão na cabeça como assim, como o mundo diz pra gente, né? Como o mundo molda que a gente seja, né? Não sei o que, não, vamos na palavra dura. Ele falou, a palavra tá falando isso aqui, vai doer. Você tá vendo? Vai doer, mas é assim. Com certeza. Então, tenham bons amigos. Acho que isso é extremamente importante para começar, começar a sua mudança. Porque, como eu disse no começo, a palavra vai dizer pra gente, desde Gênesis a Apocalipse, que nós precisamos mudar a todo momento. E Deus ele primeiro vai fazer o que pra gente? Ele vai falar pra gente que a gente está errado, que a gente está seguindo um caminho errado. Certo. E como que ele vai falar isso? Não sei. Depende de você. Você tem que estar de ouvidos abertos, coração aberto, para receber Deus falando para você. Mas muitas vezes nós somos duros e passamos aquilo ali. Aí Deus pega e fala assim, se você não mudar, vai acontecer tal coisa. Vai vir pela dor? Pode ser uma das ferramentas que ele vai usar? Uma das ferramentas que Deus pode usar. Né? Ele fala assim, se você não... Assim é na Bíblia. Se a gente for ver em Gênesis, nos profetas, o profeta ele chega lá e fala para Israel, né? Olha, se vocês não mudarem o comportamento, vai acontecer tal coisa. Sim. E a pessoa... Aí o povo não muda. Aí Deus vai e disciplina. Deus disciplina, ele pega na volta. Olha o tamanho do amor de Deus, olha a graça de Deus. Ele volta e fala para você, está acontecendo isso por causa disso. Por causa da atitude que você tomou. Da atitude que você tomou. E você ainda não escuta. Então Deus continua, pelo tamanho da graça dele, ele continua até chegar ao ponto que é o juízo, né? Então, a nossa vida é a mesma coisa. Né? Devemos tomar como exemplo essa direção de Deus que está na Bíblia. E seguindo mais à frente, quando a gente chega em Paulo, por exemplo, né? Já no Novo Testamento, se a gente abrir aí em Romanos, Romanos 12:2, não. 12:2. A renovação da mente. Quando a gente chega lá em Romanos 12:2, pessoal que tá aí, aqui é coisa simples, não tem nada de, nossa, aqueles podcasts que o pessoal vê lá no Instagram e tal. Aqui é café, tá? Aqui é cafezinho, tranquilinho. Uma garrafa diferenciada também. Essa daí foi presente, viu, que eu dei pra dar uma areia aí. Então, né, Francisco, continua aí. Então, quando a gente chega lá em Romanos 12:2, mas a gente pode ler até desde o primeiro, não tem problema. Né? Porque o que acontece? Antes a gente só ler essa palavra, só contextualizar um pouquinho os 11 primeiros capítulos. Né? Aqui, nos 11 primeiros, Deus vai falar para a gente da graça, da justificação. É Paulo explicando isso, ele gasta 11 capítulos explicando sobre a graça, sobre a justificação em Cristo, sobre o pecado. Então ele fala de toda aquela vida que nós temos através do pecado, a graça reveladora de Deus, a graça redentora de Cristo, da morte de Cristo. Então ele gasta todo esse tempo falando disso. O pessoal ter conhecimento também. O pessoal ter conhecimento daquilo. E quando chega no capítulo 12, ele vai falar pra gente como nós devemos viver aquilo.
a mudança da nossa mente para poder conseguir viver aquilo. Então ele fala para a gente lá em Romanos 12, né? Desde o versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Até aqui, o que ele quer dizer? Na lei, quando vivíamos pela lei, o sacrifício era algo físico, né? Colocava-se no altar lá e ali era expiado os nossos pecados. Aqui Paulo está dizendo, a partir de Cristo, o seu corpo é o sacrifício. Hoje sim. Você tem que se autossacrificar para viver tudo isso que ele falou nos 11 primeiros capítulos, né? Pela graça, sermos livres do pecado. Certo. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade de que eu sacrifico algo apenas para a expiação do meu pecado, para sacrificar o meu corpo, a minha vida, a minha mente. Aí ele continua, ele vai falar, este é o culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele fala aqui uma coisa importante, né? Em outras traduções, ele vai falar, não se amoldem ao padrão do mundo. Né? O que o mundo diz para a gente ser hoje? Né? Se a gente for olhar o mundo, a gente vê muita maldade, muita tristeza. Não mudou muito do que era no passado. Antigamente. Mas hoje a gente vê muita maldade, então ele fala, gente, não se amoldem a isso. Ao padrão. Né? Ao padrão desse mundo. E lendo isso aqui, vem um confronto muito grande comigo mesmo. Uhum. Quando fala da renovação da mente, me confrontou muito, muito intensamente. Voltando a falar da nossa amizade, certo. Vocês foram parte integradora daquilo que foi a renovação da minha mente. Eu tinha uma visão, né, de Jesus, eu tinha uma visão de mundo, e eu me deixei levar por alguns pensamentos que não eram muito legais e tudo mais, e foi me afastando de Cristo. Nisso entraram vocês na minha vida e me trouxeram essa transformação. Eu comecei a entender novamente Jesus, a importância de estar debaixo da graça, a importância de estar observando as coisas que eu fazia, as coisas que eu pensava, e comecei a não me moldar mais através do mundo. Mas, com o tempo, a gente vai deixando essas coisas de lado um pouco, a gente começa a se preocupar com coisas, trabalho, a minha vida com tal coisa, preciso comprar tal coisa, preciso fazer isso, preciso ganhar mais dinheiro, preciso não sei o que, preciso aquilo. A gente acaba esquecendo. A gente acaba deixando novamente. Aí que a palavra vem dizer pra gente vigiar, né? Pra gente vigiar tudo aquilo que a gente faz. Se a gente não vigia, a gente acaba caindo na armadilha. Né? Caindo em armadilha do inimigo. Não só cortando, França, mas para você que está assistindo aí, essa palavra que ele acabou de falar, que às vezes você está num padrão do mundo, quando a gente fala, né, não quero falar de outras religiões, nada disso, mas eu vou colocar o mesmo modo quando a gente entra dentro de uma empresa, né? Então, existe lá os procedimentos, existe lá toda uma conduta para que a gente continue naquele ambiente. Então, com Cristo não é diferente, né? Para a gente viver essa promessa que Abraão viveu, para ter essa transformação, que quem for ler a Bíblia e ver lá em Gênesis lá o que Deus fez na vida de Abraão, a transformação que ele fez, né? Então, para gerar isso para quem está assistindo, faz aí uma autoanálise de como está a sua vida e faz essa transformação, que nem o Francis falou, Romanos 12:2, começa a transformar pela renovação da mente, que é a boa vontade agradável de Cristo, trazendo Cristo para dentro da vida da pessoa, para mostrar que ele vai mudar através do seu posicionamento, através do seu querer desenvolver, as coisas acontecem, né? E o mais interessante, você está com pessoas aí que estão no mesmo propósito que o seu. Então, é mais fácil de você sofrer
essa metanoia, né, Iago, que Sim. você falou, e você viveu algo novo aí que talvez na sua vida não esteja muito legal, e você está passando por alguma dificuldade, né, eu gosto de falar dificuldade no casamento, dificuldade no serviço, dificuldade com o pai, com o filho, então a gente é bom trazer essa analogia, você visualizar o que precisa ser mudado aí na sua vida aí, trazer uma nova direção através da palavra e da presença de Deus, né, Iago? Mas isso é muito importante, esse ponto, porque quando a gente fala de mudança de mente, mudança de mentalidade, eu não estou falando de nada superficial, tá? Porque é muito fácil, não vou dizer que é muito fácil, mas é mais simples nós acharmos que mudamos, quando na realidade nós não mudamos. Essa dificuldade. Eu falo isso por mim, tá? Eu falo isso por mim, porque quando a gente... o que é essa mudança? É o discernimento da vontade de Deus. A gente entendeu a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a minha vontade. Quando eu me converto, por exemplo, e vou para a igreja, esse é o primeiro passo. Uhum. É extremamente importante. Vou para a igreja, eu vou lá e faço o batismo nas águas. Isso é extremamente importante. Mas você ainda não mudou. Você ainda não mudou. Você começou. Uhum. Então, a partir dali, você tem que começar a entender a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Por enquanto, eu ainda estou na minha vontade. Está fazendo o que gosta, no caso, está na sua natureza. É legal eu ir pro culto, eu chorar, eu arrepiar, muito legal. Mas, e a minha mente? Eu realmente me converti a Cristo? Certo. Os meus atos? Porque Paulo diz pra gente que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra. E só que obras sem fé é morta. E Tiago nos fala que fé sem obras... Então, ou seja, parece que é uma contradição, mas aqui eles estão falando de momentos diferentes para pessoas diferentes, né? Paulo está falando para fariseus que fazem obras, mas cadê a fé em Jesus? No caso ali, vamos usar a questão que era para se aparecer. Isso. Eles pregavam a palavra para mostrar uma alta religiosidade, mas no fundo o seu coração não estava convertido. Uhum. Então essa é a palavra de Paulo. Já Tiago vai falar do quê? Ele vai falar de que você precisa praticar tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você acredita, para que demonstre frutos. Uhum. Então, são momentos diferentes para pessoas diferentes. São duas visões. Então, são duas visões do mesmo fruto. Uhum. Só que um está falando para fariseus e o outro está falando para pessoas comuns e que na verdade, diziam que acreditavam, diziam que criam em Cristo, mas não faziam nada para mostrar que a fé dele era verdadeira. Certo. Então, são duas coisas. E onde parte do que eu tô querendo dizer. Então, eu ir no cultuar e tudo mais, mas quando eu saio aqui fora... Isso quer dizer que você está sofrendo uma transformação. Isso, eu falo por mim mesmo, porque eu comecei a entender, vamos colocar em planos reais, em fatos do dia a dia nosso, né? Coisas simples, básicas, que eu me peguei com a minha mente novamente naquilo. O que é? Cara, coisa simples do dia a dia. Sentir raiva, sentir angústia, se preocupar excessivamente. Ansiosidade, no caso, ansiedade. E tudo isso leva a gente ao padrão do mundo novamente. Uhum. A gente começa a moldar a nossa vida novamente ao padrão do mundo. E é justamente essa metanoia, essa mudança que a gente precisa combater todos os dias. Porque, às vezes, coisas básicas, cara, numa conversa do dia a dia, pessoas boas mesmo, a gente conversando com pessoas boas, mas que não têm o mesmo pensamento do que a gente, o discernimento que Deus quer da gente. Mas são pessoas que, de certa forma, são pessoas boas, a gente vê, a gente conversa, são pessoas que não desejam mal para ninguém, mas às vezes uma brincadeira boba. E a gente bota um sorrisão aqui, né? Às vezes uma brincadeirinha, às vezes está falando uma coisa assim, que não é a vontade de Deus pra gente, e a gente acaba
levando aquilo para Como se uma fosse uma normalidade. normalidade. Uhum. Aí é o padrão do mundo. A gente começa a se moldar. Não é ser um cara chato, não é ser um cara que Só vê as coisas erradas. Não é isso. Mas assim, nós temos que ter a convicção que aquilo ali não está sendo legal para a gente, aquilo está atrapalhando a nossa mudança de mente, aquilo está atrapalhando a nossa mudança de vida. Coisa simples, né? Como eu disse, às vezes uma piada, uma coisa sem graça, às vezes são pessoas casadas que estão ali e falando coisas, às vezes, que não é muito legal. Então a gente acaba se levando por aquilo ali e contaminando a nossa mente novamente ao padrão do mundo. Às vezes a colocação, a gente vê muito isso no ambiente de trabalho, né? Às vezes faz a brincadeira, acho que para agradar, muitas das vezes para agradar, mas não corresponde àquilo que a gente vive, né? Nós não damos testemunhos da nossa fé. Entendi. E eu deixei, falo por mim, né? Eu deixei pela minha mente acabar levando novamente por isso. E aí, quando eu fui ver essa palavra, eu falei para vocês, né? Eu estudei a palavra para falar uma coisa, mas chega aqui, o Espírito Santo move a gente para falar outra coisa, né? E então, a minha vida foi assim. A mudança também, ela não é algo assim, aconteceu, pum, mudei. Não é. É uma progressão. Tempo, né? Isso a gente vê na Bíblia, é uma progressão. Eu vou mudando aos pouquinhos, até chegar ao padrão do varão perfeito, que é Jesus. Então, ela é uma progressão. A gente vai indo aos poucos. A gente não vai conseguir do nada mudar. Não menospreze os pequenos passos. Mas é o que está acontecendo aqui. A gente está falando para quem está aí do outro lado, referente eu acredito que essa mudança que o Francis falou é uma mudança interna, né? Uma mudança que ele sofreu e está aí como exemplo para mostrar para vocês aí. Eu gosto muito de falar que eu também tenho sofrido essa mudança, porque às vezes a gente olha muito o erro das outras pessoas. E quando a gente olha para dentro de nós e você vê, cara, pô, talvez... É igual eu falei, acho que eu falei, não sei se foi para o Ramires, onde está trabalhando comigo, eu falei assim, cara, você conhece fulano? Você conhece cicrano? E ele falou, conheço. Quando você fala assim de reclamação, qual é a primeira pessoa que vem na sua mente? Aí o nome daquela pessoa, ele já fala o nome da pessoa. Então, às vezes a gente é conhecido pelo aquilo que a gente mostra para as pessoas. Eu não quero falar com aquele fulano, porque aquele fulano é fofoqueiro. Se eu falar alguma coisa para ele, ele vai gerar. Então, aproveitando esse lado que você falou, quando alguém tira você, a gente é humano, a gente erra, né? Por exemplo, se eu ficar falando muito na sua cabeça, uma hora você vai explodir, certo? Concordo. Essa explosão só revela a sua identidade. É o que vai gerar em mim. O que você faz vai gerar em mim. E a palavra de Deus fala que seja manso e humilde como Jesus. E outra coisa que eu, aproveitando o gancho aqui do que o Francis está falando, Albert Einstein, ele fala uma frase que é legal. A insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultado diferente. Então, se você quer algo novo de Deus, você precisa fazer outras coisas novas. Não tem como você receber o novo de Deus se você continua fazendo a mesma coisa. Então, você vê, né? O cara sábio falando isso. E essa frase me marcou. Sim, essa frase me marcou. Eu gostei dessa analogia sua, até que eu estava lendo o livro fala, né, que o nosso cérebro ele é uma reprogramação. Tudo aquilo que a gente faz, ele quer reprogramar. Então, para a gente se reprogramar, ter alguma coisa nova, um processador novo, é necessário de 21 a 66 dias para que o nosso cérebro entenda que a gente mudou. Então, quando você faz isso repetidamente, em todas as áreas da vida, ou seja, o conhecimento da palavra, alguma, né? O França agora está fazendo uma academia, ele está fazendo essa transformação. Um ponto legal que você está falando, né? Você está conversando aqui, eu estou te cortando, mas glória a Deus. Mas, na verdade, põe uma meta na sua vida, um propósito, muda alguns hábitos, ou muda até mesmo, sei lá, vou ficar 2 horas só no celular, vou ficar 1 hora no celular. Começa a mudar, você vai ver que seu corpo se adapta. Eu fiz um propósito de 1 ano, né? E eu não estou falando isso aqui para me glorificar, mas para exaltar um Deus poderoso, que é 1 ano tomando banho gelado. E as primeiras semanas, eu entrei e minha respiração mudou totalmente, né? Você fica assim, o coração acelera, você já quer sair.
mas foi um processo, por isso que a gente falou aqui que não é para menosprezar os pequenos passos. Então eu fui caminhando, caminhando, caminhando. Hoje eu entro super natural. Até as pessoas estranham, louco, mas você tá tomando banho assim, cara, tá frio. É que seu corpo se adapta. Então essa adaptação eu vou ter que depois achar uma maneira também. Lógico, eu fiz com um propósito, mas eu vou ter que procurar outra coisa que, vamos dizer assim, é para mim melhorar, né? Tanto o meu pessoal, o meu lado espiritual, e é assim a nossa vida, né? É legal porque, né? Eu estou fazendo o jiu-jitsu, de novo, não estou falando aqui que eu sou bom, que eu sou melhor, não, mas era um esporte que eu criticava, era um esporte que eu achava meio bobo. E nesse esporte eu aprendi a trabalhar sob pressão. Então, quando uma pessoa, às vezes até mais de 100 quilos tá em cima de mim ali, e eu tentando tirar, sufocando, você suporta isso para poder sair. Então, tudo é benéfico, né? Então, talvez você esteja lutando aí para ter um hábito de fazer uma caminhada. Mas comece no quarteirão, e assim vai indo, né? Vai ter uma projeção, vai ter uma evolução. Se a gente primeiro passo é começar, essa é a realidade, que a grande dificuldade é sair do comodismo para você tentar algo novo. Assim como Abraão, Deus deu uma ordem e ele teve que ter uma ação, teve que ter uma dependência e no final tem um propósito. Então, tudo que a gente está passando nesses momentos, as dificuldades, as transições, as mudanças que acontecem na nossa vida, você tem que ver pelo lado positivo. Você está tendo mudança, vai ver transformação, seja para você melhorar, seja para gerar uma transformação. Então, a nossa vida é assim. E a gente se pega, tem um ponto aí, André, que muitas vezes impede a gente sair da zona de conforto, que é o erro. Né? Tem gente que é perfeccionista demais. Isso aí eu me incluo em alguns detalhes, e principalmente aqui, ó, no comecinho, quando a gente fez o podcast, eu tinha medo de falar palavras erradas, né? E eu sou humano, né? Eu fiz, esse tempo atrás, eu fiz uma pergunta para a IA, eu estava com uma dúvida num cálculo. E aí ela, mandei lá, tal, tal. Só que eu somei e o meu número estava certo. Eu falei, caraca, o meu número está certo. Eu respondi para a IA. Mas recalcula de novo, porque o cálculo é esse aqui que está certo. Ela falou assim, errei. Aí eu mandei uma mensagem. Eu não sabia que IA errava. Ela falou assim, eu erro porque eu sou abastecido por humanos. Então a gente viu o quanto a gente é frágil. Então, assim, não importa. A diferença do erro é como eu vou agir depois. Se você errou hoje e quer tomar uma decisão nova na sua vida, vá em frente. Não tenha medo de errar. A gente erra. A gente erra porque a gente é humano, perfeito é só Deus. Então, o único que não vai mudar é Deus. A gente vai passar por um processo de transformação. Eu creio que isso é um ponto-chave, que as pessoas têm medo de errar, de começar. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Primeiro a gente tenta, depois a gente vê se realmente isso vai dar certo. Não tem como você saber se vai dar certo se você não tentar. Então, o primeiro passo é a ação. Dois pontos legal que você falou, que vem refletir até em mim mesmo, né? Primeiro ponto, perfeccionismo. Quem me conhece sabe que eu sou... Eu não falei, né, o França, falando, apontando para você. Aqui, ó. Não falei o ponto. Mas atingiu já. Não, mas é assim, esse é um padrão meu, é uma coisa que eu tenho como personalidade, né? É uma coisa que eu luto bastante, porque o erro ele vai acontecer, não adianta. Então, assim, vocês sabem que no começo do podcast você lembra, né? Não, vamos fazer assim, tem que ser assim, tem que colocar aqui, tem que colocar ali. Eu não falei apontando ele, eu tô falando assim. É porque eu estava estudando uma mensagem, e aí tem alguns tópicos lá. E aí eu ministrei na igreja, e aí eu lembrei desse tópico hoje, né? Agora, né? Que foi. Hoje é domingo, foi sexta-feira que eu ministrei na igreja. E aí eu lembrei, mas pode falar. Não, mas isso realmente em alguns assuntos me atrapalhava, né, ou não? atrapalha bastante algumas coisas. Não é que atrapalha,
é que eu quero fazer as coisas tão certinho que às vezes sai fora do meu cálculo, aí eu já fico Fora da roda, ansioso e não vai dar certo, mas me tornar negativo. Quando não está de acordo com aquilo que eu calculei, eu começo a me tornar negativo. E ao contraste, né? Então, porque a perfeição, você vai lembrar da perfeição, vai dar um resultado positivo. Sim. Só que quando você é perfeccionista... É os excessos. Aí então, mas aí, não, só para entender, que às vezes a gente quer que essa perfeição chegue em outras pessoas. Sim. E muitas das vezes a pessoa não é como... Não pensa como você, entendeu? Não tem o mesmo padrão de pensamento que você. Às vezes ela faz, mas não é do mesmo jeito, né? Ela tem uma transformação totalmente diferente. Espera aí, só um minutinho que eu quero dar um oi aí, Keila. Aqui ele está assistindo. Tô vendo né? aqui, ó. O Lucas falando que é verdade. Lucas, Keila aqui que trabalha com a gente. Fontes. Um abraço aí. Ó, se meu corte de cabelo tá assim é porque o Fontes tem me auxiliado aí toda semana. Merchan, ó. Não, isso aí é o quê? É pra você tá querendo fazer um merchan para o desconto? Isso, também, né? Eu vou deixar para que ele veja lá. Mas obrigado aí por você estar assistindo aí o nosso podcast. Lembrando, né, que a gente está gravando, depois a gente vai fazer uma edição e a gente vai postar também, mas obrigado vocês que estão assistindo ao vivo aí, é muito legal ter vocês aí. Lucas, um abraço aí para você, né? E ao Fontes, mais uma vez, um abraço também. Essa semana estou aí cortando cabelo, já estou ganhando desconto aí pelo parceria. Não queria interromper o França, mas eu queria falar um outro tópico aqui, aí eu fico mais tranquilo, não falo, aqui tá me incomodando. Deixa eu só falar um pouco. Segura aí. Só para me continuar, eu estava falando do perfeccionismo, né, que é o que me atrapalha. Depois você falou do jiu-jitsu, do cuidar do corpo. Então, a importância de nós cuidarmos do nosso corpo, porque a própria palavra vem falar para a gente cuidar do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, que é onde Deus nos criou para que nós fôssemos saudáveis. Então, vamos... Mais um abraço rápido. Ronaldo também está aqui, ó. Ronaldo! Esse aqui fez mudança na minha vida, hein? Ronaldo. A minha também. Cara, você foi uma pessoa, um ponto-chave aí na minha vida aí, que eu agradeço sempre, toda vez que eu tiver a oportunidade de te ver aí, eu quero te agradecer demais, né? Acho que não só para mim, foi um pai, né? Para todos aqui. Foi um pai no Excel. Então, gratidão. Então, tem mais um aqui também, o Cristiano Gonçalves Oliveira. Grande André e Gustavo, e o amigo aí que não conheço. Bom dia, não conhece o Japa. Você não conhece o Japa? Cara, o Japa é maravilhoso. Então, obrigado aí por vocês aí, né? Mais uma vez aí pela compreensão. E o mais interessante aqui que a gente está falando, que tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente está falando, a gente está no mundo. Que você falou da palavra aí, transformar pela uma nova renovação da mente. Não que seja do mundo, a gente não saiu do mundo, a gente entende que há pessoas que estão ali, mas a gente está fazendo diferença, né? Através daquilo. Tem mais gente aí sim, só o vaso valoroso, Felipe Neemias. Obrigado aí pela atenção de vocês. Ronaldo de novo que escreveu aqui. Cara, a gente fica muito feliz. Já valeu a pena. Já valeu esse podcast, já estamos felizes demais aí. Pode continuar. França. Não, era isso, eu queria só pontuar, como você falou, na importância de cuidar do corpo. E hoje, eu sempre pratiquei corrida, né? Mas nunca fiz nenhum exercício de força, que é a academia. E hoje eu posso dizer para você que, cara, isso é, assim, maravilhoso. A minha esposa falou tanto para mim, né? Vamos à academia, eu 2 anos enrolando, cara. Não, porque é caro, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que e tal. Aí a empresa conseguiu pra gente lá o Gympass, né? Isso. Aí eu comecei a enrolar, né? Escondi o valor ali, que era mais em conta e tal. Até que chegou um dia que eu percebi que já vou fazer aí 40 anos já, né? 39 anos, fazer 40 anos. Tá novo, tá jovem. E não, mas depois dessa idade, cara, começa a pesar muita coisa na vida da gente. Então você que é mais novo aí, aproveite aí a oportunidade que você ainda tem, vai se exercitar, vai fazer uma academia. Hoje eu posso dizer o benefício que isso traz para mim. Tem 1 mês aí que eu estou fazendo praticamente, mas já deu uma diferença gigantesca. Não só no meu físico, tá? Eu digo na mentalidade mesmo. A gente está falando de mudança aqui. Com certeza. Aí, eu nem imaginava que ia falar disso, mas
Falando de mudança aqui, o quanto isso está me ajudando Gerou na sua vida gerou na minha vida. transformação. E Deus é tão perfeito que ele faz as coisas na hora certa, cara. Na hora certa. Quando a gente começa a passar por algumas coisas na vida que a gente vai encontrar dificuldade, Deus já se antecipou. Olha O cuidado. o cuidado de Deus com a vida da gente. Então, ele já se antecipou e falou para mim assim, meu filho, vamos malhar um pouquinho aí, fazer uma forcinha aí. E foi mais gostoso, né, de eu escutar isso aí. Vou falar uma frase. Fala aí a frase, pode falar. Caro é aquilo que o dinheiro não compra. Saúde. Não tem como. Você pode ter o Às dinheiro. vezes você vai gastar 150 numa academia, mas não é caro. Você está fazendo benefício, né? Benefício para o seu corpo. E o mais gostoso disso aí é que às vezes a gente vê, é bom se falar, que às vezes a pessoa está num patamar, né? Você vê que você fez a mudança aí do jiu-jitsu, está trazendo um ponto positivo para sua vida, né? E quantas vezes nós ficamos na cabeça do França, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e muitas das vezes a pessoa, não é que não sei o quê, né? Então, depois que faz, aí você vê o resultado, vê a diferença. Então, quando você gera alguma coisa boa para alguém, né, para levar Sabe por que isso é essa importante, mudança? cara? Assim, quando a gente pratica exercício, né, exercício físico, não que isso seja egoísmo, tá? Mas assim, às vezes a gente precisa de um momento para refletir. E o mundo, ele é tão complexo nas suas teorias, nas suas dinâmicas, né? A gente tem tanto compromisso, a gente tem tanta coisa para fazer, tanta tristeza que a gente vê, tanta coisa que a gente vê, que tira a gente, às vezes, do foco de nós mesmos, daquilo que Deus quer falar com a gente. E quando a gente faz um exercício físico, principalmente de força, a gente precisa de algumas técnicas, né? A gente precisa de a concentração para você fazer o exercício corretamente, você precisa da concentração para exercer uma força sem se machucar. Então, tudo aquilo leva você para para você reconhecer o seu corpo. Então, você começa a reconhecer sua fraqueza. Eu vou até aqui não dá mais. Então, você passa ali 1 hora e meia, não sei quanto tempo vocês passam na academia, mas 1 hora e meia só focado no seu corpo e naquilo que você está fazendo. E essa hora, para nós que somos, né, cristãos, aquelas pessoas que acreditam em Deus, você começa a refletir sobre a importância daquilo que Deus te deu. Porque Deus te deu um corpo, Deus te deu uma mente, Deus te deu uma vida, então você começa a refletir sobre aquilo. Então aquilo ali, cara, é uma hora sem você pensar em nada externo. É você pensando você, seu corpo e Deus. Cara, isso é maravilhoso. E quando que a gente consegue fazer isso? Quando a gente está no nosso dia a dia, na nossa correria. Mas isso aí não fica, a gente não fica só presa nisso, né? Porque você vê ali, é um escape, né, cara? Às vezes que nem a gente tá, a demanda do serviço, a gente tem a família também, tem os problemas, como eu falei, o problema de serviço e tal. Então acaba sendo uma válvula de escape, né? De você estar ali fazendo exercício. Então é isso, todas as áreas da nossa vida que a gente puder fazer para trazer um benefício de mudança, então é bom demais. Eu gosto muito de falar isso, que quanto mais conhecimento, melhor né? A gente se aperfeiçoa. Bom ponto. Agora fala que o Espírito Santo dá aula dizer. Bom ponto, você falou aqui, conhecimento. Conhecimento gera mudança. Conhecimento sem prática é somente estudo. Com certeza. Então, se a gente tiver conhecimento e não praticar, é só estudo. Não adianta nada. Tem que ter uma ação, correto? Fé sem obras. É o que a palavra falou, né? E aí o ponto que eu queria falar é o que impede a gente de gerar uma mudança na nossa vida é o vitimismo. Vou dar um exemplo prático, né? Eu não tenho faculdade porque os meus pais não tiveram condições de me sustentar. Na verdade, você está passando a responsabilidade de uma evolução na sua vida para outros. Então, muitas das vezes é isso. O vitimismo. Eu não consigo isso. Ninguém olha para mim, Você está passando a responsabilidade de você tomar uma ação para transformar a sua vida para outros. Isso é extremamente importante. Então, assim, muitas das vezes é o quê? Saia do vitimismo, né? Todo mundo passa por aflição, todo mundo passa por... E não fique achando que você é único. Mas o vitimismo, ele te prende no comodismo. O vitimismo te prende no comodismo e você não consegue gerar uma transformação. A ação depende muito de sair desse estado de vítima, né? A gente vê, eu trabalho em fábrica, a gente vê o quanto as pessoas ainda não perceberam. Tá pegando no meu pé, que não sei o que. Não, você sabe o que tem que fazer, pega e faz.
Isso serve para mim também, eu não sou perfeito, não. Mas muitas das vezes a gente quer se tornar vítima. E a vítima só faz mal para a gente mesmo. A gente está achando que a gente está sendo benéfico, sendo vítima, não. Na verdade, isso está fazendo mal para a gente, porque não gera transformação sendo vítima. Mas é o tema, né? O tema fala sobre mudança, né? Sim. E toda vez que qualquer pessoa, toda vez que vai mudar, vai ter uma dor, né? Vai trazer algum tipo vou colocar estresse. É igual o Francis falou. Foi na academia, começou a ir na academia, então agora quantas coisas não vai mudar nisso aí? Você vai ter que ser mais disciplinado em questão de alimentação, você vai ter que ser disciplinado mais. Se você quer resultado, você vai ter que tomar algum whey, alguma coisa que você vai ter que colocar no seu corpo para poder ter resultado. Então, todas as áreas da nossa vida que tiver mudança, a pessoa já tem que entender que vai tirar você do desconforto e muitas das vezes vai causar dor. E a gente não quer, né? O nosso cérebro ele entende que tá bom aqui, fica do jeito que tá, não muda não. E às vezes tem algo novo que Deus quer fazer na vida da pessoa, só que se a pessoa não quiser mudar, não tem como Deus transformar, né? E às vezes pode ser algumas ferramentas que Deus pode usar, pode ser uma dor, né, na pessoa, E mais uma vez, né, é um processo, né? Não desanime, como já falou, nos pequenos passos, né? Como a mudança da mentalidade, ela é um processo, né? Lá em Provérbios diz pra gente, Provérbios 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até o seu dia perfeito. Então, ou seja, vai indo, aos poucos, até você chegar, como eu disse, no varão perfeito, que é Jesus, né? E em Coríntios também 3, capítulo 3, versículo 18, fala, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor. Então, ou seja, é de pouco em pouco, não desanime já logo no primeiro tropeço seu, continue, que é o progresso que vai fazer você ser vai fechar a mentalidade sua de uma forma, blindar a sua mentalidade. E, muito importante, não se conforme com o que já aconteceu com você, com a sua pequena mudança. Porque pode acontecer isso também. Já mudei, já me converti, já fui para a igreja, já estou indo para a igreja. Eu acho que foi, tá ali, tá bom. Não se conforme com isso, não. Como eu digo. Continue indo, continue progredindo. Existem ambientes que não vai ser mais para você. Existem ambientes que você vai ter que cortar da sua vida. Existem ambientes que você vai ter que transformar, porque você não pode sair dali. Então, é um ambiente que você precisa transformar. Certo. E vai ter ambiente que você vai estar exposto e você vai ter que ser a luz daquele ambiente. Não tem como. Então, são coisas que nós precisamos prestar atenção para a gente poder não regredir, não voltar de novo àquela mentalidade. Que eu digo que é o que estava acontecendo comigo. Que eu comecei a transformar, mas eu travei no momento. Houve uma resistência. Houve uma resistência e eu comecei a pensar em coisas que eu pensava antes. E aí, mais uma vez, cuidar de Deus com a nossa vida. Mais uma vez, meus amigos, vamos gravar um podcast. Opa! Não que eu tenha deixado de estudar a palavra, tá? A gente estuda, mas tem uma grande diferença entre você estudar a palavra sozinho e você estudar a palavra para você falar isso para alguém. Porque quando você estuda para você tem um compromisso com você. Certo. Você e Deus. Quando você estuda para falar para alguém, você tem um compromisso com você, com Deus e com a pessoa que está escutando. E aí você é mais ministrado. Você é mais ministrado ainda, porque a gente aprende mais falando, explicando, do que a gente só absorvendo o conteúdo. Se a gente não soltar esse conteúdo, a gente não vai conseguir fechar aquele conteúdo de aprendizagem. A gente precisa explicar aquilo que a gente aprendeu. E eu tenho muito disso de estudar, mas não soltar aquilo que eu... Isso a gente falou, né? Conhecimento sem prática é só estudo, né? É verdade. Agora você praticou. Parabéns, França. Glória a Deus. Mas pessoal, para vocês aí, já está quase na hora, a gente já vai terminar aqui, mas fica aí para vocês também, né? O França está aí, o Maurílio, né? O Paulo Japa, mas ele também está ministrando, o pessoal está ministrando. Se você precisar de uma pessoa que
para dar uma palavra. Quer dar uma palavra, França. Eu, particularmente falando, tenho um grande conhecimento na palavra de Deus aí. Se você levar na sua igreja aí, cara, é um conhecimento maravilhoso que ele pode levar para vocês aí. Né? Gosta de tema, né, França? Se a pessoa tiver um tema aí, ele leva. O Japa também está na mesma analogia, está pregando aí, né? Qual igreja você está? Fala aí. Na igreja da cidade. Igreja da cidade. Então, quem quiser fazer uma visita aí, tá lá na igreja da cidade. Daqui a pouco tem culto. Daqui a pouco tem. Eu tô dos caras. França também, né? O França tá na igreja quadrangular, né, França? Curtiu, né? Então, estamos aí, né? Para a gente poder progredir aí em trazer algo novo para vocês aí. E, mais uma vez, o último tema que eu coloquei aqui, né? Eu quero deixar aqui para todos. Aqui você sempre melhora em todas as áreas da sua vida. Então, toda vez que você tiver, que você vê uma pessoa, eu gosto de falar assim, que a pessoa está melhor do que você, mas eu não falo só em questão financeira, mas a gente aprende também, tá? Com todas as pessoas, em todas as áreas aí, tem pessoas que não é só em dinheiro, mas tem pessoas que estão bem lá no relacionamento, no casamento, que você pode aprender. Tem pessoas que estão boas aí em oração, que não é uma pessoa que esteja na mídia, né? Muitas das vezes, mas é uma pessoa que a gente tem uma referência muito grande. A gente pode estar aprendendo com essas pessoas. Então, o crescimento é válido em todas as áreas da sua vida. Sempre visualiza quem está melhor que você, para você melhorar aquilo que você precisa. Amém? Então, mais uma vez, né? Obrigado. Obrigado. Glória a Deus. Você possa ter um ótimo domingo abençoado, né? Nós declarando na sua vida que hoje vai ser um dia diferente, porque você já começou diferente, já teve uma transformação, porque você viu o podcast. Mas que você possa evoluir nesse sentido. Amém? Deus abençoe, um bom domingo. Fica tranquilo, né, André? Até a próxima. Até a próxima. Mais uma vez, eu quero também aqui deixar Felipe. O Felipe falou assim, quando você vai me levar aqui para contar meu testemunho? Bom, a gente está se programando para a gente talvez trazer alguns convidados aqui, né? A gente vai a ideia agora do podcast é trazer. Eu tenho algumas pessoas que que nem a gente falou aqui. Tem pessoas que é psicóloga. A gente quer trazer aqui para trazer algo, né? Sim. Algumas ferramentas que pode auxiliar aí para vocês. A gente quer trazer também alguns. Eu tenho o Marcelo, que trabalhou com a gente, né, na área de educação física. Então, quero trazer ele também para ele falar algumas coisas aí referente à saúde que a gente pode trazer através da palavra de Deus aí, para que haja uma transformação, né, na vida das pessoas. Este é o objetivo, trazer algo novo aí de Deus para a vida das pessoas. França, finaliza. Não, gente aí. É isso. Obrigado àqueles que estão online. E aqueles que ainda vão assistir, obrigado por assistir a gente, né? Sim. E que Deus possa transformar a sua vida, tudo isso que a gente falou aqui, que Deus possa realmente transformar a sua vida e sua mente, para que você seja cada vez mais parecido com Cristo. É o desejo, a nossa oração inicial foi assim. Sim. Todas as pessoas que estiverem assistindo, que Deus haja através do Espírito Santo na sua mente, para que você seja cada vez mais aí um varão perfeito. Com certeza. Amém. Gente, obrigado. Glória a Deus. Você que vai ter que ir lá, né, mano? Não, vou lá desligar. E aqui, o recurso é esse, vai ter. Obrigado. Esse é o recurso por enquanto. Daqui a pouco a gente vai trazer alguém que entende.